Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico de João 7 verso 13. Introdução. João 7 verso 13. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. É um versículo crucial no contexto do capítulo 7, que descreve a crescente divisão e controvérsia em torno de Jesus durante a festa dos tabernáculos. Este versículo ressalta o medo e a intimidação que os líderes judeus exerciam sobre o povo, impedindo-os de expressar abertamente suas opiniões sobre Jesus, mesmo quando muitos se perguntavam sobre sua identidade e ensinamentos. O medo, neste caso, demonstra a tensão entre a verdade revelada por Jesus e a autoridade religiosa estabelecida. Contexto histórico. O contexto histórico da festa dos tabernáculos é importante para entender este versículo. Esta festa comemorava a provisão de Deus durante a peregrinação de Israel no deserto. João 7 retrata Jesus no auge desta festa, ensinando no templo e desafiando a autoridade dos líderes judeus. Havia uma expectativa messiânica presente, com muitos se perguntando se Jesus era o Cristo, versículos 40 ao 41. No entanto, os líderes judeus, temendo perder o controle sobre o povo e o poder político, procuravam prender Jesus, versículos 32 e 44. A menção do medo dos judeus em João 7 verso 13 alude especificamente ao medo das represálias e da exclusão social que os líderes religiosos poderiam infligir àqueles que se declarassem abertamente a favor de Jesus. A divisão expressa em João 7 verso 12 também revela a turbulência ideológica presente em Jerusalém. Interpretação. Sob uma perspectiva teológica protestante, João 7 verso 13 revela a batalha entre a verdade e o medo. O medo dos líderes judeus impedia as pessoas de reconhecerem e proclamarem Jesus como o Messias. Este medo é uma manifestação do poder das trevas que tenta silenciar a verdade do Evangelho. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta sobre a importância da coragem em defender a fé, mesmo diante da oposição e da perseguição. Em um mundo onde a pressão social e a hostilidade contra o cristianismo podem ser intensas, somos chamados a não silenciar a verdade do Evangelho por medo do julgamento humano. O exemplo de Nicodemos, que inicialmente buscou Jesus em segredo, João 3, mas depois defendeu-o, João 7 versos 50 ao 51, é um incentivo para superar o medo e abraçar a verdade abertamente. A fé cristã, fundamentada na Trindade, nos capacita, através do Espírito Santo, a superar o medo e proclamar a verdade de Cristo, independentemente das consequências. Veja as referências em Mateus 10 verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Este versículo complementa João 7 verso 13, enfatizando que o medo de Deus deve superar o medo dos homens. Jesus encoraja seus seguidores a temer a Deus, que tem poder sobre a vida eterna, em vez de temer aqueles que podem apenas causar dano físico. Este ensinamento fortalece a mensagem de João 7 verso 13, exortando os crentes a priorizar a fidelidade a Deus, mesmo que isso signifique enfrentar oposição humana. Atos 4 versos 19 ao 20. Mas Pedro e João responderam e lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Este versículo exemplifica a superação do medo em prol da proclamação do Evangelho. Pedro e João se recusaram a obedecer às ordens das autoridades religiosas de parar de pregar sobre Jesus, declarando que sua obediência a Deus era superior à obediência aos homens. Este exemplo conecta-se diretamente a João 7 verso 13, mostrando que a fé em Cristo capacita os crentes a superar o medo e a compartilhar a verdade, mesmo em face da oposição. Estes versículos, em conjunto com João 7 verso 13, nos lembram que a coragem de falar a verdade sobre Jesus é um testemunho do nosso compromisso com Ele e da nossa confiança em sua promessa de estar conosco em todos os momentos.